O que é Simples Nacional e como pagar menos? Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, tudo jóia? Olha só, Simples Nacional é um regime tributário, tá? É um tipo de apuração e pagamento de impostos. Então, se você não sabe o que é regime tributário, nós temos outro vídeo aqui no canal sobre o que é regime tributário, que você pode ficar mais por dentro desse assunto. Mas, então, o Simples Nacional, muita gente acha que o Simples Nacional é um imposto. Assim, na prática acaba sendo, porque você pega a guia e paga, mas tecnicamente falando, ele é uma sistemática de pagamento de impostos, onde você paga uma única guia, com vários impostos reunidos naquela guia, impostos que teriam que ir para a Previdência Social, para o seu estado, para o seu município e também para a Receita Federal. E aí você paga numa guia única e quando esse imposto, esse valor recolhido chega lá na Receita, ela faz a gestão desses recursos e manda para o estado, para o seu estado o que é do seu estado, manda para a sua cidade o que é do seu município, manda para a Previdência o que é da Previdência e faz essa gestão completa aí de todos os entes federados e fica mais fácil para você, que você recolhe uma guia única, uma guia só, com todos esses impostos, ao invés de pagar cada um separado. O Simples Nacional é famoso também por ser uma espécie de vantagem, de benefício tributário para as micro e pequenas empresas que podem ser enquadradas nele. Mas isso não é uma regra, tá? Existem algumas situações, alguns ramos de atividade, alguns tipos de empresa, conforme seus faturamentos, que às vezes não compensa ser optante do Simples Nacional e é melhor ser optante por outro regime, como o lucro presumido, por exemplo. Mas, se você já fez um estudo e entende que o Simples Nacional é a melhor opção para você, você precisa entender que a apuração do Simples Nacional, ela observa duas características indispensáveis. Primeiro, o faturamento da empresa, que quanto maior o faturamento, maior o percentual em qualquer caso. Então, empresa que fatura até 15 mil por mês, que é o que fica na primeira faixa que a gente diz, ela paga um percentual menor, aí passou de 15 mil por mês, passou para 30 mil por mês, aumenta um pouco esse percentual, 45 aumenta mais, 60 mil aumenta mais e de 15 em 15 mil mensais de faturamento, a empresa vai aumentando o percentual. De modo que às vezes a empresa que está lá no finalzinho da possibilidade de ficar no Simples, às vezes nem compensa também ela estar no Simples Nacional, porque o percentual às vezes já está tão alto que se ela for para o lucro presumido, ela pagaria bem menos. Então, essa é a primeira característica do Simples Nacional. E a segunda é conforme a atividade. Então, comércio, o Simples Nacional tem várias tabelas de percentuais, que são chamados de anexos. Então, tem o anexo 1, o anexo 2, o 3, o 4 e o 5. O anexo 1 é aplicado para comércio. Então, tudo que é venda de mercadoria é tributado com base nos percentuais da tabela do anexo 1, que começa com 4%, para quem fatura até 15 mil e vai subindo, conforme o faturamento da empresa, como eu já expliquei. Tem também a tabela do anexo 2, que é aplicado para comércio no caso de indústria. Então as empresas que fabricam e vendem usam a tabela do anexo 2, que também começa com percentual mínimo e vai subindo, até conforme o faturamento da empresa. Aí vamos para a tabela do anexo 3. A tabela do anexo 3 é a tabela de serviços. Começa com 6% e vai subindo. Só que para serviços, a legislação do Simples Nacional divide os tipos de serviço. Então nós temos alguns serviços que podem ficar na tabela do anexo 3, que é essa que começa com 6%. Temos alguns tipos de serviço que tem que se enquadrar na tabela do anexo 4, que começa com 4,5%. Mas paga o INSS por fora, e aí tem que ver, talvez não se empolgue, porque talvez não compensa. E nós temos algumas atividades que se enquadram na tabela do anexo 5, que começa com 15,5%. E olha que para esse tipo de prestação de serviço, que normalmente são as atividades de profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, contadores, engenheiros, às vezes, se você ficar na tabela do anexo 5, você vai pagar mais imposto do que você pagaria no lucro presumido,
quando o imposto pode começar com 13,33%, dependendo da sua cidade, da sua atividade. Então, veja que aqui começou a complicar, né? E ainda vai complicar mais, que para essas atividades normalmente existe um benefício de ficar na tabela do anexo 3, que é aquela menor que começa com 6%, mas só se a folha de pagamento for superior a 28% do faturamento. Então, se a empresa é uma atividade de profissão regulamentada, mas tem uma folha de pagamento alta, aí a gente faz a apuração desse chamado fator R, e se o fator for mais do que 28% do faturamento, a empresa então paga a tabela do anexo 3. Então veja que para pagar menos imposto no Simples Nacional, o que é preciso? Fazer um planejamento tributário adequado, fazer esse controle, o monitoramento do fator R, se essa atividade for aplicada para você, fazer o enquadramento na tabela adequada, porque se eu enquadrar a empresa na tabela errada, ela vai pagar mais imposto do que deveria só por um erro de enquadramento. Então tudo isso tem que ser observado pelo empreendedor. E como que ele faz isso? Contratando uma contabilidade especializada no seu ramo, que tenha conhecimento das suas rotinas do dia a dia e consiga enquadrar as atividades da empresa no melhor regime tributário e na tabela mais correta e mais econômica para a situação e para o caso dele. Por isso que é muito importante fazer um planejamento tributário, por isso que é muito importante contar com uma contabilidade que seja especializada no seu ramo e que realmente conheça aí os detalhes do seu dia a dia, do seu negócio, das operações do seu negócio. Aqui na Marf Contabilidade, se você quiser aprofundar com esse assunto, você pode usar os contatos que nós temos aqui embaixo, chamar a nossa equipe, a gente pode bater um papo. Nós somos especialistas em vários ramos que a gente já tem clientes, nossos profissionais são capacitados para atender esses ramos. Vários desses ramos a gente consegue atender a todo o Brasil de maneira completamente online e digital. E aí talvez, se você for de um desses ramos, a gente pode te ajudar aí a verificar se você está pagando o menor imposto que você poderia pagar, ou se existe espaço para fazer alguma mudança de regime tributário, algum reenquadramento de tabela, para que você possa pagar o que é o nosso lema, que é pagar o menor imposto possível, dentro da legalidade, e te manter tranquilo para você exercer suas atividades, para você prestar o seu serviço, para você vender suas mercadorias, sem ter que se preocupar com essa parte burocrática e chata, que é a nossa área e a gente cuida para você, tá certo? Dá um joinha aí nesse vídeo, assine o nosso canal se você ainda não é assinante e muito obrigado por me acompanhar até aqui, tá bom? Um abração, tchau!